Vamos fazer a discussão com a Assembleia. Enquanto isso, o pessoal já podia se adiantando. Eu vou pedir para o pessoal liberar aí a lista de presença da Assembleia. Pedir para o pessoal assinar essa lista de presença. Tá certo? Nós estamos sujeitos a isso mesmo. Está decepcionado. Então, o que a gente vai colocar aqui? Primeiro, vamos colocar como se deu o processo, tá certo? Nós vamos aqui colocar as facilidades e dificuldades de qualquer discussão que envolva um processo negocial. E, evidentemente, colocar isso da forma que nos foi apresentada, sem tirar nem pôr, viu, pessoal? Da forma que nos foi apresentada. O que acontece aqui hoje? Nós fizemos uma reunião quinta-feira da semana passada. Nessa reunião, nós recusamos aquela tabela, cumprindo a decisão da Assembleia, recusamos aquela tabela que foi proposta, porque os índices que estavam colocados eram muito pequenos, embora fossem, digamos assim, mais ou menos distribuídos, porque nós temos um problema hoje na nossa carreira, é que é gente no teto, não é isso? E gente no início, e um vácuo enorme, né, ao longo da carreira. E apresentamos para o secretário lá que aqueles números eram insuficientes. Não tinha o valor colocado exatamente para o plano de saúde, mantinha, evidentemente, a questão do parque rodoviário, que nós achamos que até esse momento está resolvido, o caminho é esse mesmo, tá certo? Que é o com relação à questão do parque rodoviário, a manutenção do parque e continuam as discussões com relação ao loteamento. Evidentemente, o nosso interesse nessa discussão já houve no passado, com relação a apenas uma parcela daquela área, tá certo? E, evidentemente, não tinha essa questão da retirada do parque rodoviário de lá. Que, pelo menos até esse momento, pelo secretário, está resolvido. O parque rodoviário é uma discussão que eles defendem a manutenção lá, tá certo? Mas, evidentemente, essa discussão, quando vier, a garantia é de abertura da negociação com os servidores do DR. Ou seja, não cai mais de cima para baixo como caía antes, nós teremos a oportunidade de fazer a discussão pontualmente na questão da área do parque rodoviário ou da área que circunda o parque rodoviário, incluindo inclusive os conjuntos residenciais 1 e 2. Muito bem. A outra questão que está colocada é a questão do plano de saúde. O valor acrescentado ao plano de saúde é o seguinte: ele passa de R$600 mil para 838, que, de acordo com os cálculos que o próprio DR fez, esse valor atenderia hoje. Evidentemente não cobre com relação ao reajuste previsto agora para abril já começou inclusive, né? Agora para o mês de abril de 2013. Com relação a abril de 2013, qual é o compromisso do secretário de administração? Assim que for definido qual é o reajuste, certo? E aí resolve essa questão. Mas de não antecipar nesse momento uma coisa que ainda não aconteceu. Como os caras trabalham com números, eles querem trabalhar nisso com os números reais, tá certo? Porque os números aí para frente ainda não são números reais, números que vão se concretizar a partir da negociação, evidentemente, que tem inclusive que melhorar e melhorar muito, tá certo? Com as operadoras de saúde. E aí, nesse caso, a gente considera também que na proposta do plano de saúde também atende. Na questão das nomeações, que foi colocado antes mesmo de chegar na proposta de tabela, está publicada hoje, inclusive, no Diário Oficial, para quem quiser ver, certo? São mais 101 nomeações. Evidentemente, dessas nomeações, algumas não virão, é claro, é normal isso. Essas nomeações se dividem entre analista de atividades rodoviárias,
técnico de transrodoviário, agente administrativo, motorista, operador de máquinas, técnico de estradas, técnico de edificações, técnico operacional de faixa de domínio, administrador e arquiteto. E se dividem da seguinte forma: analista de sistema, analista de sistema nenhum, porque na realidade desses 101, alguns são os tornados sem efeito, certo? Então eu vou pular direto para o outro lado aqui. Agente administrativo, 28, ou seja, daí vai estar contratando nomeando mais 28. Nunca vem todos, né? Ficam alguns para tornar sem efeito ainda, se houver tempo, porque esse concurso está vencendo. De técnico de trânsito rodoviário, mais 30. De motorista, mais 9. Operador de máquinas, não. Técnico de estradas, mais 3. Técnico de edificações, 1. Técnico de operacional de faixa de domínio, que aliás é uma discussão que nós temos que fazer e fazer bem, 2. Administrador, 7. Arquiteto, 21. Dando total de 101 no total. Muito bem. Algumas pessoas falam, isso não é importante. Desculpe, pessoal, mas isso é extremamente importante. Quer ter órgão forte, tem que preencher o nosso quadro. Quando você faz uma continha logo aí na frente, você pega pelos caras da minha idade, por exemplo, você vai achar um monte de gente se aposentando. E quanto menor nós formos, né, menos a gente consegue avançar. Muito bem. Com relação à questão da proposta, pessoal, brincadeira o que a gente passou ontem naquela secretaria. Nós chegamos lá por volta de 18 horas, faltavam 5 minutos para as 18 horas, e fomos atendidos no dia de hoje, depois da meia-noite, viu, pessoal? 00:10 começou a reunião. E essa reunião, quem veio para a reunião foi o próprio governador, evidentemente junto com o secretário de administração. E colocou essas questões da seguinte forma: colocar com as palavras que os caras colocaram lá, porque a gente não tem que estar, certo, modificando nada. O que a gente tem que fazer é formar uma opinião em cima daquilo que está proposto. Que gostava muito do DR, que apresentava uma proposta que era diferenciada, cujos índices ultrapassavam os que foram propostos à Polícia Civil, certo? Que estava atendendo com relação às nomeações o plano de saúde, mas que o limite, essa era a proposta limite do governo do Distrito Federal para os servidores do DR. Porque no âmbito dessa proposta, pessoal, antes de continuar, isso tem o seguinte: ela vem sendo feita por etapas. E tem uma etapa dela, certo, que a gente não chegou nela ainda. Nós estamos na questão da revisão de tabelas, certo? Revisão de tabelas. Numa proposta, evidentemente, que coloca os 3 anos, 2013, 2014, 2015. Nessa revisão de tabelas, para a gente tem alguns problemas. É a forma como está colocada inicialmente. A primeira não atendia, e esta aqui evoluiu um pouco. O problema é que nós não estamos vendo nas discussões, certo, nenhuma perspectiva de que não seja apresentado mais alguma coisa. Quando a gente mede aquilo que foi apresentado para outras categorias, o que a proposta hoje de tabelas apresentada tem de diferente da anterior que nós recusamos? Ela muda um pouco os percentuais apresentados, certo? Muda pouco com relação ao técnico de atividades rodoviárias, e aí você tem que fazer 2 contas, porque você tem que saber os números, certo? Não adianta te apresentar aqui só o valor percentual e não ter na conta o que é que isso pode significar, certo? Com relação aos técnicos de atividades rodoviárias, o percentual apresentado, e aí eu vou precisar de ajuda aqui, Alberto. Quero que você ache aí a tabela dos técnicos primeiro e me dê antes de eu entrar nos papéis com os números. E o pessoal vai ter que ter um pouco de paciência aí, viu, pessoal? Porque são várias questões para apresentar. Com relação
ao técnico de atividades rodoviárias. A mudança, em termos percentuais, difere mesmo muito pouco da anterior. Porque o valor colocado aqui é melhor que está no papel no caminhão escrito, lá tem, ó. que está no meu bolso ou no seu. O valor anterior, está também na outra. Ele é um valor para 2013, no topo da carreira, ou seja, para os últimos da carreira, para os mais antigos, em 2013 de 8%. Para o início da carreira, aí ele cai um pouco, quando é aplicado por dentro da tabela, o índice cai para 6,1%. Qual é a diferença que tem para a tabela anterior? Evoluiu alguns pontos percentuais aqui nas duas. Pode não ser aquilo que a gente queria ainda, mas chegou em 6,1% no inicial e 8% no total. Quando você faz uma conta aqui, que no inicial não tem como fazer ainda, mas que você pega aqui no valor, né, calculando o ATS para quem está em cima, tem uma outra questão. É que o adicional de tempo de serviço, ou o anuênio, se alguns preferirem, ele sai, para quem está nos 30 anos, depois é só fazer a conta mais para baixo, certo? De um valor de R$ 313,50 para um valor de R$ 947,46. Por que acontece isso? Por causa da incorporação de uma das gratificações. Por que estou dizendo uma das gratificações? Porque no final nós vamos permanecer com uma gratificação e nós estamos nominando ela como HAA, certo? Então nessa primeira incorporação de percentual, certo? O ATS para quem está no final da carreira sobe esses valores. Ou seja, dá um valor de, assim, pelo menos no ATS de mais de 200%. É pouco? Evidentemente que é ainda, certo? Mas é o que foi possível chegar durante todo esse processo, certo? Com relação à questão da aplicação, do índice, o que a proposta anterior dizia? Que seria aplicado em setembro de 2013. Qual é o avanço que teve com relação a isso? Recuou para maio agora de 2013 a aplicação do primeiro índice. Aí, é claro, nas tabelas todas. Né? Vamos lá, vamos voltar para os números lá. Deixa um passarinho na mão para ver o outro. No total, finalizando aqui, aí nós vamos entrar nos outros anos para o pessoal entender porque estão dizendo que os valores eles ultrapassam aquilo que ele estava colocando. Para o técnico, o que antes era 15%, mais ou menos, porque tinha aquela questão, ele chega ao valor de 19,38. Quase 20% nos 3 anos. Qual é a diferença que tem para a gente? É diferente, por exemplo, do índice que foi aplicado para a Polícia Civil. É muito maior do que o índice que está sendo discutido com os PPGG. Embora não seja aquilo que a gente queria ainda, avançou muito mais que outras categorias. E fazendo uma conta, até 2015, nós vamos chegar ali num empate com o Detran. Essa é a grande diferença. Para o caso do analista de atividades rodoviárias, aí é uma discussão que a gente não teve como bater muito por uma razão muito simples. Tem 2 discussões acontecendo no âmbito do governo, certo? E que não chegou para discussão no âmbito da categoria ainda. O que é isso? Nós temos aqui analista de atividades rodoviárias, não é isso? E, evidentemente, o cargo se divide em várias especialidades ou atribuições. Eu misturo muito isso, mas em várias especialidades ou atribuições. Por exemplo, tem uma discussão que está sendo travada no GDF que não veio para discussão com a gente ainda, mas que mais cedo ou mais tarde vai ter de acontecer, é que discute-se no GDF uma tabela separada
para engenheiros e arquitetos. E aí cria um problema, certo? Porque a proposta para os analistas de atividades rodoviárias também está aqui. E a princípio, analista de atividades rodoviárias para mim é um cargo que se divide em especialidades, tá certo? Mas é um cargo só. Então assim, como a discussão não veio proposta, você não tem como entrar nela hoje. Mas nós podemos falar dos valores que estão sendo propostos para a tabela dos analistas de atividades rodoviárias. Que mais uma vez eu prefiro voltar aqui onde nós simplificamos, né? Que são o seguinte. No início da tabela, para os analistas que entraram recentemente, o primeiro percentual é de 5,3%. Para quem está no final da tabela, de 5,40%. Em 2014, repete-se o número de 5,3% do início e 5,26% em setembro. Desculpa, eu falei setembro, mas o primeiro aqui é maio. 2013, raciocínio sempre com maio, viu? Em 2015, cai um pouco, cai para 4,97%. Atingindo no percentual, no cômputo final, um valor de 16,74%. Evidentemente, quando você for fazer a conta do ATS aqui, como tem uma gratificação incorporada, também vai ter uma diferença de valores do ATS para os analistas. Com relação aos agentes de atividades rodoviárias, não existe o início da carreira. Não tem agente de atividade rodoviária no início da carreira. E aí quando você pula só para o final da carreira, você vai achar os seguintes percentuais. Em maio de 2013, 11,5%. Em 2014, 23,22%. Em setembro de 2015, 13,84%. E enquanto o pessoal vai, pessoal, eu sugeriria deixar as vaias para o final, talvez na hora das votações fosse melhor. Então vamos lá, pessoal. Por que apresentaram esses valores de forma diferenciada? Porque são safados! E quando eles apresentam, como nós sempre levamos, pessoal, se o pessoal não ouvir, ninguém vai entender. E se ninguém entender, votar a favor e contra é a coisa mais natural do mundo, desde que você saiba exatamente o que está votando, certo? Como nós vamos votar logo depois, é bom que as pessoas entendam. Vai ser negativo! Aqui está se fazendo uma comparação com o Detran. De chegar ao final de 2015, equiparando o Detran, inclusive com relação às atribuições, certo? Então assim, as pessoas falam muito que querem um DR forte, etc, mas se divide muitas vezes em valores percentuais, certo? Muito bem. A conta do Francisco vai até... Eu fiz as contas pra mim. Já fiz as contas. Muito bem. Aí para as pessoas entenderem o processo. Ah, tá, tem mais uma coisa. Cria-se também uma comissão com representantes da categoria para acompanhar a questão do pátio de apreensão de veículos do DR. Que, aliás, tem muito tempo que está só no projeto, tá certo? Mas não saiu ainda, né? Para a realidade, e cria-se também essa comissão. E continua, viu, pessoal? E continua a discussão da reestruturação da carreira. Que as pessoas podem estar entendendo isso aqui como o final da negociação. Isso aqui seriam as tabelas inicialmente apresentadas para 2013. O que está faltando aqui na nossa avaliação? Aumento linear! Falta resolver Isonomia!
a questão do setor de ocupação de parte de domínio. Pessoal, todo mundo vai ter a oportunidade de se manifestar na votação. E aí, onde é que nós achamos que podemos... Primeiro, depois eu continuo, pode ser, pessoal? Pode! Eu acho que todo mundo já ouviu isonomia, não é isso? Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Muito bem. O que nós achamos ontem na discussão da comissão? Não encontrou até hoje, não achou nada. E ao final da reunião? Que essa é a proposta final que o governo vai apresentar para os servidores do DR. E não apresenta, evidentemente, contemplando a questão da isonomia. Evidentemente não contempla isso ainda. Mas esse é um processo, pessoal, que começou do zero, certo? Acabou firmando um compromisso. Esse compromisso acabou desaguando na apresentação de uma proposta que nós recusamos, e aí o governo apresentou a proposta atual, sem fechar a discussão da negociação, da reestruturação da carreira, que as tabelas não resolvem a questão da reestruturação, certo? Então essa proposta, que foi apresentada ontem como proposta final pelo governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e na avaliação que a gente faz, a questão que está colocada aqui é a seguinte: ou você aceita a revisão de tabelas agora e continua discutindo a questão da reestruturação, porque para a gente ainda falta muita coisa para resolver, ou recusa a proposta, certo? Ou recusa a proposta e vai fazer a greve. Qual é a avaliação? Qual é a avaliação que nós fazemos? A avaliação que nós fazemos é que a proposta que o governo coloca, ela divide mesmo a categoria com relação a percentuais. E nós achamos que a forma de juntar isso, é tentando resolver essa questão, pessoal, na discussão da reestruturação da carreira. Sabe por que nós achamos isso, pessoal? Por uma razão muito simples. Porque esse não é um processo terminado, final. Então assim, evidentemente com o imediatismo que é natural do ser humano e da gente mesmo, a gente não acha que isso aqui resolve as nossas questões, mas é um começo. E é um começo que cria alguns precedentes que são importantes e que as pessoas têm que tomar conhecimento deles, certo? Se eu pego um setor da categoria e crio alguma coisa para ele, eu estou abrindo um caminho para que os outros também persigam isso, certo? Persigam isso. Como foi feito no passado com a questão das 13 referências, quem está lembrado aí? E 2 anos depois estava todo mundo no final da carreira, é bom lembrar isso. Com a questão da gratificação de gestão rodoviária, e também pouco tempo depois todo mundo tinha ela no contra-cheque. E que a gente poderia ter feito, sabe o que naquela época, pessoal? Ia lá e recusava, certo? E hoje não teria terceira gratificação para ninguém no DR, não teria GGR aqui, certo? Então o que é que eu tenho a dizer para isso, certo? Nós que estivemos na reunião, entendemos que, por mais que a proposta não seja aquilo que a gente queria,
ela avança e avança bem. Avança bem. Avança e avança bem. A galera quer os E sabe como é que ela avança bem, pessoal? Tá explicado. Ela avança assim. Tem uma gratificação importante pra caramba, que é a GGR, que foi criada em junho de 2009, e que nas próximas composições para aposentadoria o cálculo vai ser assim, companheiros imediatistas. Pega a parte temporal da gratificação, certo? Inclusive para os mais antigos, é bom entender isso, tá certo? E vai aplicar a partir da data de implantação. Sabe onde é que está a vantagem aqui? É que até 2015, a maior parte dessas gratificações já virou salário, acaba o risco de perder. Então defender contra isso nesse momento, pessoal, é não estar preocupado com essa questão. Evidentemente, aqui todo mundo vai votar, certo? Mas nós não vamos esconder nada de ninguém, não é nosso propósito aqui. E as pessoas precisam fazer isso, certo? Precisam saber o que estão votando, para depois não dizer, não deu para avançar. Então é o seguinte, nós vamos aqui, então fazer o seguinte, vamos fechar os informes e vamos para a defesa das propostas, certo? Defesa das propostas, que é o caminho correto. Só tem uma coisa: Já que é greve pra ficar em casa. nós vamos aqui abrir, olhando na hora assim, Zoe, orando, que quem decide hora aqui é a maioria, sou eu, certo? Nós vamos abrir, eu vou acertar aqui com o pessoal que está aqui em cima. Aqui é o seguinte, nós vamos aqui abrir inscrições, tá certo? Abrir inscrições. E ao final da falação do terceiro inscrito, nós vamos encerrar essas inscrições, certo? Então vai ter defesa favorável e defesa contrária à questão da proposta aqui em cima. E depois, evidentemente, certo? Democraticamente, decide a categoria em votação, não é esse o processo correto? Porque se não for, os companheiros me digam. Quem acha que deve ser feito dessa forma, levanta os dois braços para a gente medir. Tem que ser assim, gente. Vamos lá, pessoal. Quem acha que nós devemos abrir aqui defesas, contra e favores depois votar, levante os dois braços, por favor. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Bom, pessoal, vamos então, está aprovado o encaminhamento, vamos aqui abrir para as defesas favoráveis e contrárias à questão da proposta. Todo mundo entendeu? A gente come as 50% da gente, tá doido? Os caras querem entrar em marmita, todo mundo ganha 770 pontos, todo mundo aqui, ó. Tem que trazer tudo. E o tiro só além de ganhar quem não tá trabalhando, comida de chefe comida de rabo do chefe, tá descansando aqui, vendo os amigos e deixa de ter comida. Vamos responder, as pessoas não Não? Se ele não tivesse trabalhando, era muito mais pior. Mas nego não vê isso não. Os motoristas, se tiver no trânsito, não pode ganhar multa, não vê isso. Mas os caras não estão preocupados não, os PTR, os caras aí, ó. Com isso não. Porque se pegar multa, os amigos vai lá e tira, né? Nossa, você tá brincando, é o pegador e o motorista. Esse aqui já joga dele aqui. Essa só tá ruim aqui.
Olha esse câmbio que eu tô vendo. É só esse. É criador de casa o tempo É todo. só essa beradinha aqui, pá. Esse pequenininho que tá aqui na frente aqui, ó. Então, esse baixinho com camisa marrom aqui, ele não trabalha não, é só no atestado. Aí é o seguinte, um dia ele vai no atestado, no outro dia vai entregar. Aí 2 dias que ele ganha. Nunca vi isso. Você vai falar contra ou a Pessoal, eu favor? vou abrir aqui agora então Você vai falar contra ou a favor? Não, as coloca um defesas a favor contra e um contra. e a favor da É proposta. claro, mas como é que Ih, vai falar rapaz, dois isso é contra e assembleia, dois a rapaz. favor? Você quer assembleia, rapaz? Isso aí Isso é aqui você lógico. pode ali, você tem o direito de cidadania Claro de chegar ali tem, e mano. argumentar o que quiser argumentar. Isso, mas ele só tá separando para não Poxa. falar 2 contra ao mesmo tempo. Pessoal, precisa marcar tempo? Estão falando aqui que tem que marcar tempo. Só tem um detalhe, pessoal. Se for marcar tempo, aí nós vamos ter que controlar o tempo aqui mesmo. Então assim, avisar lá para os oradores o seguinte, fechado o tempo, quem é que tem um cronômetro aí para ajudar bem? Como é que eu faço isso? Para as pessoas entenderem. O André, a última assembleia, ele veio de paletó e gravata como advogado. Hoje veio como peão, não? É porque ele tinha vindo do plenário, quer dizer. Então tá. Hoje que a vitória da boa tem que vir para provar que o advogado venceu, hein? É bagunça. Aquele é bagunceiro. Pessoal, tem... Aqui já levou porrada demais. Não tem 2 anos, né? Já levou porrada demais. Aquele... Pessoal, o tempo então aqui, definido aqui é 3 minutos. Que é o tempo que os oradores acham que é possível fazer a falação da seguinte forma. Início, desenvolvimento, conclusão. Ao tempo de 2 minutos, eu vou avisar que tem 2 minutos, tá certo? Que foi 2 minutos. E no último, a pessoa encerra. Só tem uma coisa. Se não encerrar em 1 minuto, nós vamos cortar o tempo. Porque se o tempo é 3 minutos, vamos respeitar isso até por uma questão de respeito à categoria, ok? Beleza? E aí? Quem é o primeiro aí, Alberto? Coluna 1 do Alberto. Coluna 1 ou coluna 2? Coluna 1. Bom, pessoal, beleza. Por que eu voto aqui contra essa proposta? Porque a nossa categoria já é muito separada. E isso só vai causar cada vez mais separatismo. Porque nós já temos 4 associações aqui e é todo mundo olhando para o próprio umbigo. E por quê? Que quando terminar 2015, o agente de atividade rodoviária, que é o antigo auxiliar, ele vai ter ganhado 44% de aumento e nós técnicos vamos ter ganhado 18%, quase 19%. Isso aí, se dividido pelos 6 anos, que vai dar de 2010 a 2015, dá um pouco mais de 3%, isso não cobre nem a inflação. E a preocupação minha é a seguinte, está onerando a folha, dando alguma coisa a mais para uns e para outros não. A questão também do pessoal de trânsito, eles merecem, de fato, ganhar alguma coisa diferenciada. Só que também, na minha opinião, não pode ser no vencimento, embutido no vencimento. Tem que ser uma gratificação, porque no vencimento pode gerar uma inconstitucionalidade, pode dar alguma coisa, vai dar errado, isso aí dá errado. Pode ser manobra do governo. O governo sabe que a nossa categoria é separada e ele quis separar cada vez mais. Então eu defendo a gente ir pra greve hoje aqui, voltar a estaca zero. Voltar a estaca zero e dar linear para todo mundo, pelo menos como estava semana passada. 15% para todo mundo e pronto, acabou. Tá certo? Incorporando. A questão é que isso aí ficou separado, tão separado de tal maneira que o pessoal de faixa de domínio ficou separado do pessoal de trânsito. Isso é um separatismo louco. Nós estamos tomando ferro, isso aí, ó. Muito obrigado, companheiro Adalberto. O próximo é o... Cadê o nosso inscrito? O Gilmar do QTR. Bom dia, companheiros. Olha, é o seguinte. Eu me inscrevi para defender a proposta do sindicato da negociação com o governo. Por quê? Ah, vocês podem babar, gritar, dizer o que vocês quiserem. Eu tenho minha consciência. Pode gritar.
só. Pessoal, olha só, pessoal. Pessoal, nós vamos votar depois, pessoal. Vamos respeitar as falações, pessoal, por favor. Porque se não houver respeito às falações, nós vamos encerrar aqui, vamos colocar uma defesa favorável, uma contrária e vamos votar, pessoal. Porque se ninguém vai ouvir, se alguns não querem, outros querem. Então assim, não é com a gente aqui não, pra gente é tranquilo. O problema é que outras pessoas querem ouvir a falação. É só isso. Vou devolver pro Gilmar, então eu queria pedir aos companheiros paciência, pessoal. Vamos ouvir, né, pessoal? Bom, companheiros, e a gente lembra da reestruturação 2004, eu fazia parte da comissão. E foi essa discussão, os técnicos diziam que tinha ganhado um percentual menor do que nós, os agentes na época eram os auxiliares. Mas se você pegar a tabela de 2004, os técnicos tiveram um aumento mais do que os auxiliares, mais de R$2.000. Pode fazer a comparação. Então, é a mesma coisa agora. O percentual é maior, mas o aumento que vai ter no salário dos técnicos é bem maior do que o nosso. É só fazer uma coisa, é só fazer a conta, meu amigo. Só fazer a conta, faz a conta rapidinho que você vê isso aí. Então a defesa é essa, o sindicato é um sindicato responsável. Nunca tivemos luta aqui que não ganhamos, lutas com o pé no chão, e a defesa é essa. A defesa é realmente um avanço. O companheiro disse que quer 15% linear, ele está ganhando 18%, quer 15%, ele está regredindo. Nós queremos é mais, não é menos não, meu amigo. Um abraço. Muito obrigado, Gilmar. Próximo. Meu irmão, vamos seguir a ordem da forma que ela está, Rogério. Não, Rogério, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Seguir a ordem, defesa de proposta, certo? Seguir a ordem. Próximo aí é o Castelo, né? Beleza, Castelo é o próximo. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou contra essa proposta ridícula, não concordo, certo? Para mim eu aceito aumento linear, certo? Eu acredito uma coisa, isso está errado, gente. Pelo amor de Deus, a gente não fez a reestruturação, foi feita uma comissão, exatamente, para o governo trabalhar em cima dessa reestruturação, dessa proposta, e o governo vem com outra proposta, cara. Isso é errado, pô. E o sindicato aceitou, tá entendendo? Gente, tem certas coisas, tem certas coisas que a gente tem que ser prudente. Eu estou 3 anos e 4 meses aqui no DR. Eu já vi que a categoria rachou de vez mesmo. Analista, técnica, a gente tá tudo rachado. É triste ver uma situação dessa aqui num órgão pequeno como o Ele nosso. nunca racha, só racha aqui nesse local, rapaz. É só aqui agora. Próximo é o Redondo. Alguém marca o tempo do Redondo, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras. Esse é um processo democrático. Que tem 2 propostas, nós temos que votar. Agora, quando qualquer um companheiros aqui que vai defender não a proposta, eu vou ouvi-lo, para mim saber votar depois com educação. Companheiro, é o seguinte, o que está em jogo aqui é uma proposta contra a outra. E nós temos que ter responsabilidade ao colocar ela. Me fala uma categoria, no momento político agora, que teve um reajuste maior do que esse que o governo está apresentando para nós. A maioria, eu estou ouvindo o ódio de alguns aqui, está no estado probatório e não vai enfrentar uma greve, como eu tenho coragem de enfrentar, se eu perder a votação aqui. E vou dizer mais, companheiros, os antigos que estão aposentando, tá um processo rodando nos tribunais para quando o cara aposentar, ele não levar o total da gratificação. Isso é paralisar todo mundo. Agora, vocês que estão pensando diferente, não estão observando isso aí. Olha, companheiros, eu sei como é que entra a greve. Agora, quando sair da greve, eu não sei. Então, companheiros, que vocês antigos aqui sabem a nossa luta, a dificuldade para arrancar essa proposta. É a responsabilidade de cada um. É a responsabilidade de cada um. Se decretar greve aqui, eu quero ver a responsabilidade, companheiros.
de quem vai para os portões fazer essa greve. Eu quero ver qual greve está em probatório que vai enfrentar a polícia, igual eu já enfrentei aqui no departamento. Então, companheiro, a proposta é boa. Nesse momento, comparar com as outras categorias, com a polícia, com os professores, com a polícia militar, a nossa proposta está boa, companheiro. Está boa e eu voto a favor da proposta. Olha, companheiro, eu estou achando legal aqui. Nas outras assembleias, eu não vi o pessoal da sede descendo não, mas o pessoal está aqui. Meus parabéns, companheiros. Vamos votar a favor da proposta e vamos brigar para a reestruturação da carreira, a gente melhorar. Um abraço, companheiros. Até a vitória. Muito bem, companheiros e companheiras. Companheiros, eu volto a pedir e vou pedir aqui em cima do carro de som. Se for para ficar aqui falando atrás das pessoas gritando, peço pro companheiro descer e subir quando for chamado para falar. Porque não dá, pessoal, sabe por quê? Porque nós temos que respeitar quem é a favor e quem é contra, tá certo? Porque a democracia é isso, ok, pessoal? É isso. O próximo é o Carlos do Quartel. Pessoal, é o seguinte, continuamos aqui avisando com 2 e depois disso tem mais um para encerrar. Carlos. Senhores, deixa eu falar uma coisa para todos nós. Nós somos uma categoria, nós somos um corpo. No corpo não existe uma parte mais importante do que a outra, não. Às vezes você pode dizer, meu pé não vale nada, mas perde a sua perna para você ver como é ruim. Então, aqui no DR, não se resume em engenheiro, em arquiteto, em agente de trânsito, em motorista, em operador. Nós somos uma categoria. E eu luto para que todos recebam sim, mas proporcional e isonomicamente. Nós temos que receber de maneiras iguais. Isso tá me lembrando, sabe o quê? A audiência pública aqui. Olha, tinha uma vergonha que era o seguinte: um camarada propôs que um auxiliar, porque tinha curso superior, fosse especialista. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. O que eu defendo aqui é que nós devemos se unir. Eu não tenho nada contra os TTRs, nem contra a gente, nem contra ninguém. Mas eu penso da seguinte forma: nós temos que receber da mesma maneira, da mesma forma. O governo, o que é que ele fez? Ele plantou essa discórdia. E eu fico mais incomodado porque o sindicato aceitou isso. O sindicato aceitou essa proposta vergonhosa do governo. E nós não podemos aceitar. Nós temos que se unir. Essa proposta é uma vergonha. Isonomia já! Bem, o próximo é o companheiro André Luiz. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou bem surpreso, essa coisa aqui também. Eu estou surpreso porque é a primeira vez que eu vejo uma discussão onde se discute, onde querem discutir a recusa de uma proposta porque uma categoria está ganhando a mais. É a primeira vez. Isso me impressiona. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A gente não começou agora a fazer a nossa luta. E aí a gente sabe muito bem o momento que a gente está vivendo. Existe a prioridade no GDF, que é saúde, segurança e educação. O DR foi o único órgão que conseguiu atravessar essa fila e colocar na pauta do governo para ser atendido pelo governador e o secretário. Só foi o DR. Só foi o DR. Eu estou com a categoria, sou diretor do sindicato, secretário-geral da CUT, não comecei hoje não. Eu estou com a categoria, uma categoria que é EMATE. Tem database, em plena database a categoria ainda não fechou acordo coletivo. Eles não fecharam acordo coletivo, mas o DR, com sua luta, sua organização, graças aos cabelos brancos dessa galera que luta, conseguiram arrancar essa proposta. A gente tem que deixar isso bem claro, pessoal. E aí, a gente precisa melhorar nossos argumentos quando for contra a proposta. Porque, companheiros, falar que é divisão, isso está errado. Isso não é divisão, isso é pela unidade. Porque, companheiros, o DR
beleza, companheiro, eu não sou do DR, mas estou aqui bem antes de você. Companheiro, eu vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que a gente deve fazer aqui, é um pensamento coletivo. Porque se a gente for pensar com o nosso egoísmo, a gente vai prejudicar toda a categoria. Porque, pessoal, um exemplo aqui. Um exemplo. Ó, eu só tinha 5 minutos. Enquanto ficarem me interrompendo, eu vou continuar falando. Pessoal, eu não tenho problema nenhum de ficar com essa assembleia aqui até meia-noite. Afinal de contas, eu saí de uma reunião por mais de 1h da manhã. Então é o seguinte, só peço o seguinte. Na democracia é perfeitamente possível que existam posições divergentes. Mas não é possível desrespeito. Não é possível. Então é o seguinte, se não querem ouvir aqui em cima, respeite os outros que querem ouvir. É isso. Que as duas posições estão colocadas aqui. E aí é o seguinte, se for para não ouvir, nós vamos encerrar isso daqui, fazer a defesa final e vamos votar esse negócio sem discutir. É isso que os companheiros querem? Porque se querem, estão no caminho. Pode concluir, eu peço que os companheiros tenham paciência de novo. Companheiros, eu gostaria de falar. Não, me interromperam, agora eu vou falar. Inclusive, pessoal, vamos pensar coletivamente. Já teve database aqui que a gente fechou, onde a melhor proposta que tinha era o concurso público. E aprovamos o concurso público. Por isso que dá o direito de qualquer um apontar o dedo pra mim. E tá no direito, você tá certo. Porque você é servidor do DR. Por causa da luta desse sindicato, a luta desses trabalhadores aqui. Então vamos respeitar cada um de nós primeiramente. E aí, companheiros? Essa proposta, ela incorpora a gratificação, incorporação que vai para a sua insalubridade e vai para a sua hora extra. Eu acredito muito que o Capetinha não é doido de defender a proposta contra porque ele não rasga dinheiro. Ele não rasga dinheiro. Da mesma forma, a gente tem que avaliar. O DR entrou na pauta do GDF. Conseguiu interromper uma fila e agora o DR é prioridade. Aprovar e aceitar essa proposta é fortalecer o DR, colocar o DR no rumo em que ele tanto merece. Apesar das interrupções, eu respeito o tempo e a luta não começou agora. A luta começou há muito tempo e vamos respeitar. Obrigado. Tudo bem, André? Quem é o próximo? O próximo é o Rogério. Rogério, pra cá, por favor. Bora, pode vaiar quem quiser vaiar primeiro e depois eu vou continuar falando. Ó, o que acontece é o seguinte, eu fiz parte do processo de reestruturação deste departamento. Quando começou-se a ventilar a questão da discussão do que o governo fosse apresentar, eu me disponibilizei ao presidente do sindicato a participar de todas as reuniões em ligação. E não recebi uma ligação para participar. Não recebi uma ligação. Eu não recebi uma ligação. Eu não recebi uma ligação. Eu não recebi uma ligação. Segundo, eu não sou contra. Deixa eu falar. Eu não sou contra como nós aprovamos. Quando nós aprovamos na comissão de reestruturação do órgão, que nós brigaríamos pela gratificação de risco de vida dos agentes de trânsito. Isso eu sou a favor, assim como eu também ventilei a gratificação de risco de vida para os técnicos operacionais em faixa de domínio. Porque eu levantei uma questão. Se os técnicos de trânsito, eles cuidam da fiscalização de trânsito, os técnicos operacionais faixa de domínio, eles cuidam da fiscalização da rodovia. Isso não foi ventilado pelo sindicato, isso é um absurdo. Eles são tão fiscais assim como os técnicos de trânsito rodoviário. Só que não é legal você diferenciar o aumento salarial em vencimento. Nós técnicos aqui do departamento, nós somos maioria. E nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer conosco. Não tem
aqui menino, não tem ninguém aqui moleque. Se é um aumento, tem que ser um aumento linear. Esse governo do PT que prega, o governo do PT que prega a isonomia, a igualdade, do pobre com rico, do rico com pobre, ele não pode diferenciar desse jeito. E eu convoco todos os técnicos aqui a se revoltar contra essa proposta, porque eu fiz parte da reestruturação e não foi assim que foi ventilado lá. Eu não saio daqui porque nós queremos igualdade, porque daqui a pouco vocês acham correto o analista ter 8% de aumento, o técnico 15% e o agente 20%? Isso é um absurdo, é aumento linear, é igualitário, é igualdade. E nós aqui temos que ter consciência do nosso voto, porque isso aqui vai alterar a nossa vida, vai alterar o nosso futuro aqui dentro do departamento. Obrigado, um abraço. Mas o próximo orador quer esclarecer uma coisa, pessoal. Não é verdade que o Rogério não foi avisado de nenhuma reunião. Não é verdade. O Rogério foi avisado da reunião e disse que estava no centro de Taguatinga com o carro em alguma situação. Na presença do companheiro Alberto, e não foi ontem. E não foi ontem. Quero dizer mais. Se nós vamos tratar isso aqui pro sim ou pro não, não importa. Agora tem que tratar com seriedade e com a verdade, viu, pessoal? É bom que entenda isso. Quem é o próximo orador? Próximo é o Valdênio. Bom dia, companheiros e companheiras. Gostaria, sempre ouço todo mundo e gostaria. Simplesmente aqui, gente, já que está partindo, o companheiro, o que me antecedeu aqui, o japonesinho, quando ele citou o Rogério, quando ele citou os analistas, eu sou servidor do DR e entendo que todos nós somos servidores, ponto. Tentei tirar uma tabela ali do Detran, não tirei. Aqui todo mundo abre a boca e grita para copiar a tabela do Detran. O analista do Detran ganha mesmo que o daqui. Ganha sim, mas o agente de lá ganha muito. Se você não acompanha essa discussão abrindo a mão, a briga para equiparar a tabela com o Detran é uma tabela histórica de muitos anos e todo mundo aqui acompanha. E é verdade sim, e o Rogério sabe que está sentado no computador todo dia, que o analista do Detran ganha 20 ou 30% menos que o daqui. Qualquer um que está vaiando aí, que é os que foi concursado, com a minha briga, eles sabem disso. Quantas vezes ficamos até quase o dia amanhecer em Câmara Legislativa e teve o apoio desse que vos fala? Então estou dizendo, para ouvir agora. E quando o Rogério faz a reestruturação continua. Ou alguém não escutou? Ele pode continuar fazendo a reestruturação. Essa é uma atualização pontual que está sendo feita agora, que continua sendo discutida. E outra coisa, aos companheiros do distrito, eu nem ia falar, mas faz questão de falar, é uma briga que eu virei sindicalista por isso, porque estou vendo aqui dois companheiros, um técnico e um agente, um opera máquina e o outro também, estou vendo o outro aqui, um dirige caminhão, o outro também, estou vendo, não vou citar nomes, mas estou vendo na própria seção, que trata do financeiro, que é a nossa. Tem agente, tem o que acontece. Se vocês estão partindo dizendo que o agente vai ter um a mais, mas tem que ter, e nunca foi escondido não, sempre foi falado, e quem está contra é uma questão de não ser solidário, porque no distrito todo mundo é a favor. Os companheiros recém-concursados, trabalhei, escutem, os companheiros recém-concursados, trabalhei para vocês serem convocados e nomeados. É verdade que vocês realmente possam não ter o ganho igual todos estão tendo. Agora dizer que é manipulação para os companheiros antigos, faça sua conta. Agora em maio, qualquer servidor que não é desse concurso novo está tendo aumento razoável. E para terminar, eu sou burro, mas sei fazer matemática. Era 15 para todo mundo. O menor índice agora é 17. Quem é que está perdendo? Vamos deixar o passarinho na mão para pegar dois voando? Não tem ninguém perdendo não. Eu voto pela aprovação e essa vitória, companheirada! É
é o próximo aí? Aqui agora, de boa. Próximo é o Zoí. Que ela quer tirar. Oi, bom dia, gente. Gente, ó, primeiro eu vou tirar o óculos, que é bom, né? Quando a gente tá falando sério. E eu gosto de tirar os olhos pra gente olhar nos olhos, pra gente dizer a verdade. Assunto que nos pertence aqui, que seria a tabela, que essa tabela também, eu acho ela também injusta, nos pontos, não que está colocado aqui em valores e tudo mais. Por quê? Porque existem critérios, e esses critérios, ele vai se desmanchando, igual se desmanchou aos anos atrás, 10 anos atrás, que os engenheiros ganharam 13 referências nas nossas costas, através de uma greve forte, né? E eles ganharam 13, nós fomos citados como 3 e na verdade nós ganhamos só uma. Porque a mesma citação que vocês hoje, que estão chegando na casa agora, nesse momento, foi aquele momento que eu vinha chegando. Então, para mim hoje, não existe novato. Existe o quê? Sistema financeiro do governo que tem que ser negociado com nós familiares, porque a gente tem nossa família lá e a gente tem que levar para eles dignidade. Agora, Que votem. Que votem na proposta nesse momento, para que nós inclusive possamos ter a oportunidade de buscar a isonomia que todos tantos falam. Tem isonomia para alguns é nivelar por baixo. Sabe o que acontece se a gente nivelar por baixo? Desce todo mundo pro piso. Não resolve o nosso problema. Então é isso, queria pedir o voto de cada companheiro e cada companheira nessa proposta para que nós possamos continuar a discussão da reestruturação da carreira, porque essa sim vai todos os nossos problemas. Muito obrigado a todos e a todas. E a proposta nós vamos colocar em votação, mas eu gostaria que as pessoas viessem para cá, porque não dá para votar assim, pessoal, como se nós estivéssemos separados, certo? Vamos nos juntar, pessoal. E a proposta é simples. É simples assim. Desce pra lá, Redondo, desce pra lá, Redondo. Não, você tem que ir. Não vota aqui. Não vota aqui com você, eu votando. Então vai, Pessoal, olha só. Não dá contraste. E é isso?